Pergunta do nosso seguidor assíduo, o senhor Eduardo Toma. Ele pergunta se a resistência das próteses impressas em 3D, titânio, enfim, seriam equivalentes a um implante de platina, por exemplo. Se tem alguma diferença grande na resistência dos materiais? Tá. De platina, eu não sei dizer, mas se a gente pegar, por exemplo, hoje próteses feitas em manufatura aditiva e na manufatura tradicional, você pode ter algumas diferenças. Então, o processo de fabricação ele é diferente. Então, basicamente, quando você faz, por exemplo, depende da metodologia que você faz a impressão. Então, você tem o EBM, tem laser. Uhum. Quando você faz, geralmente, processo de laser, como a temperatura de fusão é menor, você tem que fazer um outro processo, que é colocar isso num forno. Fazer a sinterização, né? A sinterização, exato. Só que uma máquina de sinterização dessa de laser é mais cara que uma máquina de impressão. Sim. Então, enfim, se você fizer todo o processo, todo o controle, sim, a prótese vai ter a mesma resistência e às vezes até com muito menos material. Porém, se você não fizer esse controle, não fizer todo o processo certo, é provável que a de impressão ela tenha uma resistência menor do que o método tradicional. Mas que para muitos casos a resistência menor também não vai ser um problema, né? Não vai, mas o problema é que talvez o exemplo que ele deu, sei lá, o fêmur é um negócio que realmente você tem muito estresse ali, segura o peso do corpo inteiro, pode ser mais problemático, mas para outras coisas... Então, mas é que o problema é você não prever qual que é a resistência dele, né? Então, você pegar, por exemplo, um bloco usinado, você sabe qual que é a resistência daquilo, que ele é muito controlado. Se você pegar uma peça impressa, fizer um raio-x dela, ver se tem alguma fratura, alguma coisa deu errado durante a impressão, você também consegue controlar. Isso, assim, eu não queria entrar na questão mais técnica, mas assim, a gente sabe que para SLS, EBM, enfim, principalmente as de laser, a própria passagem do laser causa... Você afasta um pouquinho aquele pó, isso pode criar micro ranhuras, e isso não... Tudo bem, talvez numa peça de corpo humano não faça tanta diferença, mas num foguete Sim. pode fazer uma diferença absurda. Exato. Como é que tá isso, hein? Os caras estão começando a colocar imagem para ver onde... Tem formas de você prever isso. Então, você tem como fazer imagem dessa peça, como se fosse um raio-x, uma tomografia dessa peça para ver se ela tem micro-ranhuras. Então, tem formas de fazer isso. Mas eu acho que já tem algumas impressoras, cara, que estão fazendo imagem em tempo real, durante a impressão. Ela vai tirando foto de todo o processo e vê se tem alguma falha. E aí, se tem a falha, ela mesma consegue, de repente, dar uma corrigida, né? Que ela corrige mesmo, eu nunca vi. Tá. Mas eu já vi que ela aponta a falha no final. Então, assim, pode ser que o processo seja diferente, pode ser que tenha pontos de fadiga diferentes. Mas, em geral, não. Então, em geral, ela pode ser utilizada se todo o processo for cumprido. O que a gente não vê em todas as indústrias isso. Em relação a custo, né? Você pegar, por exemplo, uma peça impressa e uma peça usinada, que é o jeito tradicional, a diferença de custo é muito alta ou não? Não é muito alta. É o mesmo preço. Por que acontece isso? Porque também você fazer uma customização usinada, você gasta muito mais material. Sim. A programação da máquina é muito mais difícil. Então, o valor é basicamente o mesmo. Não, independente da peça, você gasta material pra caramba. Muito, muito. Imagina uma peça dessa aqui, um bloco enorme de material. Exatamente. Horas E se for olhar, quer dizer, ela é super fininha, né? Sim. Então, assim, o que vai de material, no fim das contas, é muito pouco. Então, quando você vai usinar, você gasta muitas horas, enfim, e muito material. Então, obviamente, a manufatura aditiva ela é muito positiva para isso, porque ela permite a customização em massa. Uhum. Mas hoje você tem muitas próteses que são atendidas por usinagem. Quando você não precisa de uma loja de integração, quando isso não é extremamente importante, ou quando a prótese não é muito grande, você tem que reduzir a área dela com estruturas trabeculares, como da sua xícara. Uhum. Então tem várias aplicações ainda, mas o preço final é o mesmo porque a aplicação é a mesma ainda. Legal. O que mais tem aí?